Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. No próximo capítulo de Quando Me Apaixono, Josefina se faz de boa para ter Renata em suas mãos. Jerônimo e Marina dão seus primeiros passos rumo ao novo romance. Vocês apoiam que Jerônimo tem um outro relacionamento no período que está separado de Renata? Ou vocês são contra o que o autor da novela fez, fazendo a Marina engravidar de Jerônimo e no final morrer? Se você ainda não viu o último capítulo da novela Quando Me Apaixono, veja o link aqui fixado abaixo. Então, minha gente, Antônio vai ver Josefina e vai ao ponto. Ele sabe que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Ele diz a ela que Cantu e o prefeito municipal daquela outra cidade foram mortos. E quem mais se beneficiaria com a morte das duas pessoas é ela. Ele é o único que pode intervir para que as autoridades não cheguem até ela e garante que não pode haver negociação com a lei, mas pode negociar comigo, diz ele. Antônio diz que se eu tivesse descoberto isso há alguns dias, você iria para a cadeia e Regina teria recuperado a filha. Então Josefina pergunta, o que mudou então? Antônio diz, a traição de Regina e Gonzalo. Quem diria, 25 anos atrás, você era amante do marido de Regina e agora Regina é amante do seu marido. Mas não sou seu inimigo agora. Agora eu quero ser seu aliado, quero me vingar de Regina e Gonzalo. Josefina, então, eu sou muito desconfiada por natureza. Como vou saber que você está me dizendo a verdade? O que eu ganharia mentindo para você, sabendo que você é um mestre em mentir? Crueldade, manipulação, matar, qualquer coisa para conquistar o que quer. Você é a melhor. Vamos unir forças, Josefina, diz Antônio. Então Josefina diz, tudo bem, você venceu. Você me tem em suas mãos. Prefiro aceitar sua oferta e deixar Gonzalo e Regina livres. Antônio garante que, por enquanto, vamos fazê-los acreditar que estão livres. E quando chegar a hora certa, nós iremos agir. Então eles apertam a mão e fazem um acordo entre vilões. Neste momento, nasce um vilão. Renata vai ver Regina. Regina feliz por ela estar lá. Renata fala, estou aqui porque papai me pediu para vir. Regina agradece por ter vindo. Vai deixá-la tirar suas próprias conclusões sobre o que aconteceu. Então Regina diz, Jerônimo escondeu seus planos de mim. Se eu soubesse, teria contado a você e não apenas a você, como a qualquer pessoa que eu conhecia que estava sendo enganada. Então Renata diz, você sabia que ele estava se casando comigo por vingança e não por amor, depois de falar com minha mãe? Então Regina diz, não tenho certeza. Ele nunca mencionou sua mãe até agora. Lembra Renata quando foi uma vez que ela disse a Renata que estava feliz porque Jerônimo e ela esclareceram as coisas. Ela presumiu que Jerônimo tinha sido honesta com ela. Renata também se lembra de ter conversado com Jerônimo sobre aquela conversa com Regina. Jerônimo dizendo que não sabia o que eles tinham que perdoar um ao outro. Ele dizendo também que era para saber sobre se tinha sido namorada de Matias. Então Renata conclui que Regina é sincera, que ela não sabia. Regina fica feliz, mas Renata diz que acredita nisso, mas não está reconciliando-se com Regina. Eu acredito em você, mas é difícil sermos amigas. Você tem um relacionamento com o meu pai e posso respeitar isso, mas minha mãe considera isso uma traição de ficar de fora de tudo isso. Então Regina diz, Renata, Gonzalo e eu temos um relacionamento, assim como você teve com Jerônimo e como o Matias ficou magoado com o seu relacionamento. Aqui quem está doente é a sua mãe. Lamento muito, mas ela também não jogou limpo conosco. Sua mãe fingiu uma doença fatal para manter Gonzalo com ela. Então Renata diz, certo, mas eu não vou te julgar e nem te apoiar. Então Regina pede, não me condene também. Renata diz, não estou. Eu estou apenas tentando ficar fora disso e sim, talvez o fato de ela ser minha mãe me faça defendê-la afinal. Então, após a revelação da noite anterior, Augusto quer saber da gravidez de Roberta. Por que acusar o Jerônimo se o bebê era de Rafael? Roberta quer saber quem lhe contou. Se ele quiser que ela conte, ela também tem que dizer a verdade.
Então ela diz: claro, foi a estúpida Selene quem te contou, não é mesmo? Roberta quer que Augusto a ajude a fazer Selene pagar por aquele deslize. Só então ele contará tudo. E Augusto, que não é bobo, concorda de imediato e eles brindam um acordo. O filho de Alzira é encontrado. Alzira e Ezequiel, eles agradecem muito a Marina. Jerônimo está admirado, pois Marina com o seu olhar está roubando seu coração. Carlos também, então Matilde olha para ele como se quisesse matá-lo. Mais tarde, Jerônimo e Marina estão bebendo vinho em um loft, ao ar livre, muito bonito. Marina diz que a reação do filho de Alzira foi muito comum. Jerônimo fica admirado com a maneira como ela conversou com o menino e tenta convencer Marina a conversar com Alzira sobre o mesmo assunto. Ela então se oferece para convencer Alzira a fazer um check-up de gravidez com Marina e então Marina pode conversar com ela sobre as outras coisas. Marina acha muito bom para ele se preocupar tanto com as pessoas que trabalham com ele. O filho de Ezequiel está tentando convencer Ezequiel e Alzira de que não tentará fugir novamente se eles ficarem juntos em casa, depois de tentarem fazer com que ele se comprometa a não escapar. Ele é o vencedor no jogo de ousadia neste momento, viu? Aparentemente, Ezequiel deixará Alzira ficar em casa para que o menino não fuja de novo. Matilde fica brava com Carlos, que a acusa de estar com ciúmes. Ela começa a ameaçá-lo de dar um soco, se ele pelo menos olhar para uma outra mulher. Enquanto isso, Lázaro insiste com Carina para contar a ela porque ele insiste tanto em ficar com Álvaro. O amor dela sempre foi de Lázaro e mora com ele seria pecado. Então ela insiste. Carina finalmente diz a ele que ela havia prometido a seu pai e é por isso que ela se casou com ele. Ela tem que manter sua promessa de se casar com Álvaro até que a morte os separe. Ele pergunta por que ela não disse a ele antes. Para que ele pudesse viver sua vida. Embora ela e Álvaro estejam separados, ela nunca poderá estar com outro homem enquanto Álvaro viver. Ela se afasta então deste. Enquanto isso, César visita Adriana. Constância está lá também. Então, eles estão falando sobre filmes. César agradece então a Adriana por aceitá-lo, mesmo que ela seja filha de Honório. César e Adriana estão se tornando bons amigos. Quando César e Constância saem da sala, Adriana diz que está tentando fazer com que César se sinta atraída por ela para que seu pai e Constância possam voltar a ficar juntos. Do lado de fora, Constância fica surpresa por Adriana e César se darem tão bem. César insiste que está aproximado de Adriana para que Constância seja feliz. Então, neste momento, chega Honório por um momento muito estranho. Ele está visivelmente desanimado por Constância e César estarem juntos. Honório vai passar a noite com Adriana no hospital. A Adriana fala com ele sobre ser rude com César. Honório não suporta que César venha visitá-la e esteja tentando ser amiga dela. Sua crise de raiva é interrompida por Gonzalo e Regina trazendo chocolates para Adriana. Regina diz a ela que ela e Renata, pelo menos, suavizou seus atritos. Eles falam sobre pais fingindo que os filhos tomam seu partido, então Regina entende Renata. Gonzalo diz que com o tempo Renata ficará ao lado dele e de Regina e a vida voltará ao normal. Neste momento, Renata chega à mansão da discórdia para tentar falar com sua mãe. A empregada vai perguntar a Josefina e Josefina manda um recado para Renata que ela está cansada e não vai vê-la. Então Renata disse: "Ah, sim? Vamos ver se ela não vai falar comigo." E ela corre de escada. Então quando chega no quarto, ela fala: "Você vai me ouvir se quiser ou não, mãe." Então Josefina diz: "Que parte do que eu não quero ver você não entendeu?" Então Renata diz: "Nenhuma, eu não entendo nada disso e não vou embora até que você me ouça e me responda. Não tenho mais dúvidas de você falar com o Jerônimo e dizer a ele que eu era bonita. Por que você sempre quer ferrar com a minha vida? Por quê?" Então Josefina desbucha: "Eu fiz isso para o seu próprio bem, mas Jerônimo é tão teimoso quanto você e acabou que o remédio era pior do que a própria doença. Você está tentando me dizer que disse a Jerônimo que eu era bonita para o meu próprio bem? Você não espera que eu acredite nisso, né?" diz Renata. Então Josefina diz: "Não há dúvida que os filhos mal sabem porque os pais acreditam desta maneira. Quando você for mãe, você vai entender."
Então Renata diz: não mesmo, eu não me tornarei mãe para entender uma coisa dessa nunca. Por dizer isso, ao Jerônimo ia eu viver os piores momentos da minha vida. Então Josefina diz: eu menti para o Jerônimo? Sim, eu fiz, mas fiz com toda a intenção. Você queria a verdade? Bem, aí está. Mas o motivo não era te destruir, como você pensa, mas afastá-lo de Jerônimo, porque eu sabia que aquele homem nunca te faria feliz. Então Renata diz: tenho certeza de que ficaríamos felizes se você não fosse por suas mentiras. Então Josefina se defende: se eu dissesse a Jerônimo que você era filha do irmão dele, era porque pensei que saber disso, que isso iria afastar vocês dois. Mas ele fez totalmente o contrário. Ele estava sabendo da vingança e esse foi o motor de sua condenação. Então Renata abaixa o tom e pergunta: mas por que você não me contou isso? Então Josefina se defende mais uma vez: você teria acreditado em mim? Pelo amor de Deus, Renata, você era cega, como diz a Roberta. E sim, eu não sabia que entre sua irmã e Jerônimo havia intimidade, mas pelo menos havia uma possibilidade, tá certo? Então Renata diz: sabe de uma coisa? Não acredito em você, mãe. Então Josefina diz: bem, então analise. Sim, olhe no ponto de vista de uma mãe. Renata não acredita e acena que não. Jerônimo invadiu minha casa e machucou minhas duas filhas, minhas princesas, meus tesouros. Saber que um dos dois tinha um relacionamento com seu irmão, pelo amor de Deus, como eu poderia confiar nele? Mas se você não quiser me ouvir, pelo menos eu tinha que tentar com ele. Nós mães temos um sentimento de olfato especial. Você pode pensar que eu me comporto assim com você, mas o mesmo acontece com a Roberta. Eu me apunho aos relacionamentos dela com o Rafael e também não me enganava quanto a ele, pois ele também não era uma pessoa boa. Então Renata fala: Rafael era um homem, mamãe, era um homem bom. Então Josefina diz: se Rafael era tão bom, por que ele foi assassinado? Certamente ele tinha alguns inimigos, não porque ele fosse um santo. Mas Renata não se cala e continua: mesmo assim você não tinha o direito de me afastar de Jerônimo. Você deveria ter me contado, e se eu acreditasse em você, teria sido meu erro, não seu. Neste momento, quem baixa o tom de voz é Josefina, que fala: que pena que você veio me contar tudo isso, que pena que você não vê tudo que eu faço é por amor. Esse amor incondicional e sacrifício que só uma mãe sente por suas filhas. Então Renata diz: por favor, me entenda, mamãe. Em sua obsessão por controlar tudo, você está acabando. Diga-me o que nos enganou com um tumor fatal. Por que você fez isso? Mais cedo ou mais tarde, ele teria descoberto tudo isso. Então Josefina fala: eu não menti apenas por mentir, mas por defender o que é meu. Eu não ia deixar o caminho livre para seu pai me deixar com aquela outra. Porque é isso que ele quer, para me deixar por aquela mulherzinha, para estar com Regina Soberon. Então Renata diz: olha, mamãe, existem coisas que você não pode evitar, que assim seja, mas as coisas que você faz não têm justificativa. Josefina se defende: você vai defender seu pai e aquela mulherzinha? Você não se importa com a dor que eles me causaram? No final das contas, eu não merecia essa traição deles dois. Então Renata diz: não se trata de tomar partido, mamãe. Você tem que aceitar que existem amores que dói, como você sente por meu pai. Mas tenta segurá-los por meio de mentiras e enganos, me perdoe. Mas acho que isso é uma péssima ideia. Josefina começa com seus dramas então. Estou arrasada, tenho feito de tudo para manter esta família unida, até te pedir para ir embora para não deixar seu relacionamento com Matias rompê-lo, mas foi inútil. Então Renata diz: não chore mais, ok, mamãe? Melhor colocar em prática o que você sempre pregou. Assuma a responsabilidade pelas suas próprias ações. Então Josefina diz: por favor, não seja tão dura comigo, filha. Renata: mãe, sou muito menos severa do que você foi comigo. Josefina: por favor, querida. Por favor, filha, me perdoe, me perdoe. Todas as vezes que fui dura com você. Por favor, entenda que não é nada pessoal com você. Eu faço isso com você, ou pelas pessoas que amo, é porque eu quero protegê-los. Então Renata diz: teu jeito de amar é muito estranho, viu, mamãe? Josefina se defende: pode ser, mas minhas intenções são boas. Eu faço isso com Roberta, com Gonzalo, com você, com meus amores maiores.
Então Renata finaliza dizendo que às vezes a intenção não é o suficiente. Então Regina fala mais uma vez: filha, juro que sempre procurei o bem maior, não imediato, não instável, mas aquele que te ajudará a encontrar a felicidade a longo prazo, eu te juro. Então Renata diz: não sei, mamãe, você disse que é por amor, mas sempre senti sua rejeição. Então Josefina diz: é proteção, filha, eu te disse, mas enfim, terei que aceitar que temos diferentes visões da vida e de expressar o amor. Renata: sim, teremos que aceitar isso. Eu sinto que o mundo está caindo sobre mim. Você está se divorciando do Jerônimo, o Matias pedindo o mesmo para a Roberta e, além disso, o Gonzalo está me traindo com aquela mulher. Renata fala: você é a única que sente que seu mundo está desmoronando. Posso perguntar-lhe algo por gentileza? Então Josefina pergunta o que você quiser. Você pode olhar para mim? Josefina vira para ela: não minta para mim, nem para proteção, nem para bem melhor, maior ou qualquer outra coisa. Por favor, não minta para mim. Eu prefiro a verdade mesmo que seja dolorosa. Então Josefina diz: tudo bem, filha. E sendo assim, Renata se despede da mãe. Só que Josefina joga um jogo mais sujo ainda e fala: espere, posso te dar um beijo? Bem ou mal, sempre serei sua mãe. A única mãe que você tem neste mundo. Então Renata fica chocada, congelada, e Josefina beija sua bochecha. Renata então está olhando para baixo, triste, e vai embora. Josefina então limpa o rosto de desgosto. Estúpida, eu sei que você não acredita em nada do que eu te digo, mas não importa. Com você ou sem você, o que você acabou de me perguntar, você me deu o motivo para que eu possa fazer o que eu precisar no futuro. E se joga na cama rindo então de Renata. Enquanto isso, em A Bonita, Marina acabou de dar a vacina antitetânica em todos os abrigos e já é tarde. Ela então quer que ele pegue um táxi para que ela possa voltar para a cidade, mas Jerônimo é muito cavalheiro e então ele dá uma carona a ela. Ela fica feliz então em se pendurar no seu abraço. Jerônimo e Marina então estão se divertindo juntos. Ela pede que ele traga alguns livros de seu consultório médico, então ele está feliz por isso. Marina chega na casa do tio e ele esperava ela preocupada. Então diz que Jerônimo a trouxe para casa. O padre fica um pouco surpreso com isso, mas ele não pensa muito nisso. Ela diz que gosta de Jerônimo e ele é um cavalheiro. Enquanto isso, Honório recebe uma mensagem de Branca dizendo que está brava porque a filha dele sobreviveu. Mas quando ele estiver na prisão, ele irá fazer uma visita conjugal e manda beijos. Adriana acorda para cima. Honório diz que ela é muito importante para ele. Meses atrás, ele nem sabia sobre ela e agora ela é a pessoa mais especial. Ela se sente então da mesma maneira. Ela gostaria que tudo estivesse bem para que ele não se preocupasse tanto. Então ele concorda. Ela deseja que tudo isso que está acontecendo seja um pesadelo do qual eles possam acordar. Honório diz: vamos nos fazer de conta que é uma história com um final feliz. Ele finge que está lendo uma história para ela, com a bruxa branca, mas finalmente o bom saiu vitorioso e eles vivem felizes para sempre. Enquanto isso, Constância está tomando café com Matias em casa, na casa dela. Ele diz que Honório está fingindo não estar preocupado, mas sabe que ele está todo acabado por ir para a cadeia. Renata chega, Matias percebe que ela está triste. Então ela diz a ele que não veio de falar com Josefina. Então, ela não pode confiar nas palavras de Josefina ou mesmo em suas carícias. Constância diz que eu também não posso acreditar nela. Renata diz: mas ela é minha mãe, você entendeu? Ela é a minha mãe e eu não posso confiar nela. Detestam a maneira que Josefina a trata a cada dia. Enquanto isso, em A Bonita, Jerônimo está andando lá fora, pensando no quanto ele ama Renata e sente sua falta. Renata está em seu laptop em tela dividida. Jerônimo acha que ela está errando e a perdeu. Então Renata recebe o pedido de divórcio por e-mail para revisão. Então Renata pensa: divórcio é a única maneira de livrar-se desse coração partido. Honório chega ao escritório, Soto e Gonzalo lhe dizem que um cliente está processando por fraude. Então a senhora Mônica de la Rivera, o nome não usou a familiar para Honório. Acontece que é um esquema de Branca e seu advogado, aparentemente. Ela quer justiça feita o mais rápido possível, pois ela diz ao advogado que Honório queria usá-la, mas ele recusará, pois ela não merece receber o que é lhe devido.
Enquanto isso, Augusto e Renata estão juntos, aparentemente prontos para ver o advogado. Renata escreveu uma carta onde ela lista seus motivos para solicitar a anulação do casamento pela igreja. Ela não tem certeza de estar pronta, mas ela tem que fazer isso. Então, ela o agradece por sua testemunha neste momento. Enquanto isso, Jerônimo está no banco com a gerente e sabe que foi enganado. Então, ele faz um grande empréstimo para a empresa Monte Rubio. O gerente diz que não só eles, mas qualquer outro banco não pode fazer um empréstimo para eles. Eles não têm nada para pagar a dívida. Então Jerônimo diz que está disposto a colocar o dinheiro através deles, mas os Monterrubios não podem saber que o dinheiro vem dele. Ele quer que eles acreditem que o banco decidiu dar-lhes uma mão como eles próprios merecem. Então ela pergunta se ele tem certeza e Jerônimo diz claro que sim. Então, minha gente, nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Jerônimo quer que Renato perdoe. Até tem um outdoor com uma de suas fotos de casamento. Renata sorri quando outra trabalhadora mostra a ela, então, um telão com sua foto. Augusto e Roberta querem separá-los. Uma luta começa por vingança e perdão. Então aguarde, porque vou postar tudo aqui em primeiríssima mão. Então que Deus abençoe vocês e até os nossos próximos. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.